Deixa eu ver. Ah, agora eu estou sendo vista. Deixa eu ver se eu estou sendo ouvida. Estou sendo ouvida! Olá, deusas e deusas! Vamos começar mais um Job Class de hoje. Toda quinta-feira, às 12h12, temos esse nosso encontro para aprender um pouco mais sobre carreira corporativa, para que eu possa te ajudar, te servindo em abundância em conteúdos, para que você encontre aquele emprego numa grande empresa que você merece, né? Meu nome é Suzane Leal, né, mentora de carreira, estou aqui para te ajudar nos teus objetivos profissionais. E a live de hoje é babadeira. Iremos falar sobre network. Vamos falar sobre como utilizar essa ferramenta que é o network para conseguir o emprego que você deseja, né? O emprego que realmente você merece, o emprego que você com certeza trabalhou, plantou, estudou, se dedicou para consegui-lo, né? Então, mais do que ninguém, você, deusa, merece um bom emprego. E o network ele pode te ajudar nesse sentido, né? A conseguir um bom emprego. E primeiro, deusas, eu queria falar assim. A primeira coisa, né, que a gente tem que falar quando a gente vai falar de network para conseguir um emprego. Só se consegue emprego com network, Suzane, em grande empresa? Só é possível entrar em grande empresa com network? Não. Né? A primeira coisa que eu gostaria de desmistificar aqui é que não precisa só de network para entrar em uma grande empresa. Se você não tem um bom network numa empresa que você deseja entrar, não tem problema. O network é um plus. É algo a mais que você pode estar fazendo ali que pode te ajudar a conseguir um emprego mais rápido. E caso você tenha, caso você saiba utilizar, por que não utilizá-lo, né? Então, primeira coisa é essa. Não desanime caso você não tenha um network numa empresa que você deseja. Você pode seguir o processo normalmente, ok? Beleza. Suzane, o que é network, né? O que é? Né? É um bicho que é que nem caviar. Todo mundo já ouviu falar, mas não vê mesmo, saber do que se trata, pouca gente sabe, né? E as pessoas que ainda mencionam, às vezes, sobre network, às vezes mencionam de uma forma errada, de uma forma que parece apenas um interesse, uma coisa não digna, né? A gente tem muito isso do network não ser digno, né? O que é o network? Net, basicamente, remete do inglês, que significa rede, né? Então, por exemplo, internet, né? É basicamente rede. E o work significa trabalho, né? Remete a trabalho. Então, quando você junta ali o net com o work, é basicamente uma rede de trabalho, né? Uma conexão de conexões de trabalho, né? Então, isso é um network, né? São conexões de trabalho. Se você já trabalhou, se você já executou alguma atividade que não seja só individualmente, né, e eu tenho quase que certeza que a maioria das pessoas já fez coisas em grupo, né, mesmo que seja na faculdade, você tem um network. Network nada mais é do que uma conexão, né, uma conexão de trabalho. Então, todo mundo praticamente tem network, já tem pessoas ali, já tem conexão de trabalho. O que muitas vezes não faz é utilizar aquilo de forma intencional, né? Não utiliza, não enxerga o potencial de uma boa rede de contato. E ao longo dessa live, eu vou falar para vocês alguns exemplos de como o network já me ajudou a conseguir empregos, a conseguir estágio, me ajuda a conseguir N coisas, né? É uma coisa que eu sempre prezei muito, né? Desde a minha universidade, eu entendia a importância do network. E por isso, ao longo da minha carreira, eu fui cultivando e fazendo bons network, né? E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vai ajudar vocês a conseguir um emprego através do network, né? Usar o network para facilitar ali a entrada de vocês em uma grande empresa, mas também ajuda vocês da forma como vocês quiserem. A partir do momento que você tem um contato, tem alguém ali que possa te ajudar de alguma forma, em algum ponto específico, seja compartilhar um conhecimento, seja te mostrar uma forma nova de fazer alguma coisa,
sempre é um proveito ter pessoas, né, que possam te ajudar de alguma forma, tá? Assim como você também pode, com certeza você tem algo a oferecer para as pessoas, né? E você também é um network de alguém, com certeza. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, network é basicamente uma conexão de trabalho. Então, se você trabalha, provavelmente você já fez networks, né? Talvez a gente só precisa aqui trazer um pouco mais de intenção para o uso desse network, tá bom? A outra coisa que eu queria falar com vocês são as crenças que a gente tem a respeito de network. Eu vou chegar lá, tá, gente? Eu vou falar de como você usa o network para conseguir um emprego, vou dar dicas para vocês, né? Mão à massa mesmo, que é o objetivo do nosso Job Class aqui é realmente ensinar, tá? Então eu vou chegar lá, mas é importante que a gente fale algumas coisas para que vocês consigam pelo menos parar para entender e me ouvir e poder utilizar aquilo de forma realmente interessante. Mas vamos chegar lá, tá? Então tá, já expliquei para vocês o que é o network, basicamente são conexões de trabalho, né? Seja amigo, seja não amigo, conexões de trabalho. E a gente precisa também falar, quando a gente está falando de network, sobre as crenças que a gente tem a respeito disso, né? Quando eu estou conversando com algumas pessoas no trabalho, que eu falo sobre as pessoas que eu conheço, sobre como que essa parte importante para mim, que é criar conexões por onde eu passo, eu vejo que as pessoas, em alguns momentos, me interpretaram mal ao longo da minha carreira. Elas me interpretaram, às vezes, como uma pessoa interesseira ou como uma pessoa oportunista. Né? E eu não vou entrar no detalhe das palavras, porque para mim, interesseiro é quem tem interesse em alguma coisa, né? No cunho da palavra, né? Mas eu sei que no português comum, no dia a dia, a gente remete interesseiro a coisas ruins, né? Então, quando as pessoas falaram sobre os meus networks, né? Quando eu abordava esse tipo de tema com as pessoas, eu sentia muito isso, né? Essa questão do negativo, né? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Por que às vezes a gente pensa isso? Porque na nossa sociedade, por algum motivo, a gente acredita que a gente só precisa doar. A gente só precisa dar para as pessoas. As pessoas não podem dar nada para a gente. Né? A gente tem. A cultura nossa é muito em volta do doador, do que faz por alguém. O herói na nossa cultura é muito aquela pessoa que sempre é aquela caridosa, aquela que não quer nada em troca, aquela que faz tudo pelo outro, né? Vive só em prol de outro. A gente tem muito isso, né? Até nas nossas novelas, nos nossos filmes, em tudo. É isso que a gente admira. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você ajudar outra pessoa, você se doar para outra pessoa. Só que a gente tem que entender que quem está se doando, alguém tem que estar recebendo. Não tem como a gente doar algo e alguém não está recebendo aquilo, né? E por que a gente não valoriza quem está recebendo também? Por que para a gente, às vezes, só é importante a gente dar e a gente não se coloca na posição de receber? Né? É uma coisa que a gente precisa questionar. Será que não é um falso ego aí que está agindo? Alguma coisa, né, sei lá, até um exagero de se colocar ali no centro da atividade, não pensar naquele que está recebendo, né? Talvez seja isso. Mas Suzane, particularmente, designo essa imagem que a gente tem do network muito, muito voltado para isso que eu estou falando para vocês, né? Dessa nossa cultura de achar que a gente é herói é somente quem dá, né? E não quem aceita receber, né? E toda pessoa que dá, recebe, né, por incrível que pareça. Todo mundo dá e recebe ao mesmo tempo. Então, primeira coisa para você utilizar e criar e começar a criar e cultivar um network é você entender que você, em alguns momentos, vai doar e em outros momentos você vai receber. E é normal que isso aconteça. Né? É preciso, na verdade, né? Para todo doador tem um recebedor.
né? Então, você precisa também se colocar nessa posição de estou fazendo um network com essa pessoa, eu quero essa pessoa próximo de mim profissionalmente, eu entendo que essa pessoa tem um potencial ali para agregar na minha carreira e nos meus objetivos, mas eu também entendo que se essa pessoa não enxerga esse mesmo potencial em mim, o network não é feito. Você entende? Se a outra pessoa não enxerga em você também um potencial, até mesmo dela ajudar. Às vezes ela não vai enxergar um potencial em você, de você trazer algo para ela em algum momento da vida dela. Mas ela quer estar ali com você, porque ela gostou de você, porque ela acredita que você tem um potencial de crescimento e ela quer te ajudar. Quantas pessoas eu já não topei na minha carreira, gerentes executivos, diretores, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu sempre fui eu nunca me liguei a cargo, né? Eu nunca fui o profissional que era apegada a cargo. Eu era apegada e sou apegada aos resultados que você tem para oferecer, aos resultados que você já ofereceu e as posições que você ocupa, né? Então eu sempre, apesar de estar às vezes ali até em cargos júnior, eu sempre tive muitos contatos com pessoas da empresa de alto escalão, digamos assim. Né, os meus networks, os meus contatos sempre foram muito fortes. Né, eu tinha posições ali dentro da companhia muito admiradas, né, e foi uma coisa construída. Mas mesmo assim, mesmo tendo posições admiradas, eu me perguntava por que aquele gerente executivo tem interesse em me ajudar? Por que eu consigo fazer com que um diretor pare para me ouvir? Por que ele faz questão de passar e me cumprimentar e perguntar como é que eu tô e não sei o quê? Que é uma atitude que às vezes eu talvez não via ele dando espaço para outras pessoas. Eu me perguntava muito isso, né? E a resposta que eu chego é que às vezes a pessoa simplesmente enxerga potencial em você. E para ela é prazeroso te ajudar de alguma forma. É por ela também. Para ela é bom né, que ela possa te ajudar, que ela possa te incentivar, que ela possa abrir alguma porta para ti. Né? E geralmente é uma coisa que você conquista. Né? Se você não mostra o teu potencial, se você não se posiciona como uma líder que realmente você acaba que as pessoas elas não vão te dar muita credibilidade, né? Elas não enxergam, você não se apropria, então não tem por que outra pessoa se apropriar daquilo. Né? E como eu sempre me apropriei muito das minhas competências, dos meus resultados, eu sentia que eu tinha uma facilidade em conectar com as pessoas, né? Até pela minha própria ousadia. Eu nunca enxerguei gerente, supervisor, enfim, né, cargos que estão acima de mim como uma pessoa acima de mim. Eu sempre enxerguei um indivíduo que trilhou uma carreira à minha frente, né? Que por N fatores, seja por tempo de trabalho, seja por dedicação, por resultado, ele está numa posição à minha frente. Mas não necessariamente ele é maior ou menor que eu. Entende? Eu sempre pensei muito assim: todo mundo tem um passado. Né? E o diretor já foi estagiário. O diretor já foi um menino, né, do buchão que estava entrando na faculdade, né, todo catarrento lá, não sabia nem o que ia estar fazendo da vida dele. Ele é um ser humano como qualquer outro. Então, essa postura também sempre me ajudou a conseguir chegar próximo das pessoas e fazer um bom network, né? Então, para mim, como eu via que o network era importante, eu via autores falando sobre network, né? O próprio Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que aborda muito sobre isso, né? Sobre você fazer boas relações, construir boas relações. Eu via que aquilo tinha sentido, né? E aí eu usava a lógica do seguinte: como eu imagino que um diretor já foi eu no passado, digamos, né? Como eu imagino que toda pessoa que já cresceu, que já conseguiu alcançar aquilo que quer na carreira, já foi pequeno, né? Já começou lá da base, eu também deduzia que aquela pessoa ela sabia da importância de um network. Porque o que eu pensava? Se eu sei da importância do network, essa pessoa também sabe. Essa pessoa já fez também. Então, para ela, vai ser natural. Eu não vou abordar ela fingindo querer ser amigo dela. Não, eu vou abordar ela sabendo que para mim é importante ter um network com ela. E aí ela, na interpretação dela, né, vai entender essa pessoa está tentando fazer um network comigo.
É óbvio que não é tão racional assim, tá, gente? Mas no fundo as pessoas sabem quando você quer fazer uma conexão com ela ali profissional, né? Essa pessoa está querendo me conectar profissionalmente comigo. Então ela vai decidir se ela quer ou não dar esse espaço, baseado naquilo que você apresenta para ela. Às vezes ela vai decidir porque, como eu falei, ela viu o potencial em você de crescimento e para ela faz sentido, porque no passado provavelmente alguém também fez isso por ela, ou é porque ela também enxerga que você tem algo a oferecer para ela, né? Algo a oferecer profissionalmente também, né? Algum conhecimento, algum outro contato. Para ela é importante que você esteja ali nas conexões que ela tem, né? Então, eu sempre enxerguei muito isso. E isso me fazia quebrar gelo. Isso me fazia quebrar objeções. Né? Como eu pensava muito que estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo já tinha passado pelo mesmo caminho, para mim as pessoas iam aceitar aquilo que eu estava fazendo com uma naturalidade, porque eu aceitava. Ou você acha que quando você entra no LinkedIn da vida para puxar assunto com alguém que você não conhece, aquela pessoa não sabe que você está tentando fazer apenas uma conexão? Apenas não, uma conexão, porque não existe apenas conexão, né? Toda conexão é muito importante. As pessoas sabem e elas naturalmente aceitam ou deixam de aceitar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de colocar, de demonizar o network. Network faz parte do mundo corporativo. Se você joga o mesmo business que eu jogo, se você quer se desenvolver dentro do mundo corporativo e não está querendo só ficar de passagem na tua carreira, se tu leva a tua carreira de fato a sério, Deusa, você precisa entender que network faz parte do trabalho. Você precisa entender que network faz parte da dinâmica corporativa. Porque as pessoas que são bem-sucedidas entenderam isso. Você vai ser diferente disso? No dia que você estiver trabalhando com porta, estiver trabalhando com cadeira, aí você para de se preocupar com network. Mas enquanto você estiver trabalhando com pessoas, você precisa, sim, se preocupar com as conexões que você gera no seu trabalho. Você precisa fazer isso. É importante que você faça isso, tá? E as pessoas estão fazendo isso, tá bom? Deusa, ninguém, absolutamente ninguém, constrói uma carreira bem-sucedida sozinho. Ninguém. Estou falando aqui só eu e você aqui. Ninguém constrói uma carreira bem-sucedida sozinha. Ninguém constrói. Porque a gente não trabalha só. Se você chegar no seu trabalho com uma postura de fazer tudo sozinho, achar que ao longo da tua vida tu vai fazer sempre tudo sozinho e tu não vai precisar de um cidadão, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a ser aquela pessoa chata, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que ninguém quer trabalhar junto, porque a pessoa não tem abertura para trabalhar em equipe. E quando a gente fala do mundo globalizado, quando a gente fala de grandes empresas, trabalhar em equipe é uma competência extremamente fundamental. Extremamente fundamental. Que pode mudar o jogo, que separa o joio do trigo. Separa aqueles que realmente conseguem alcançar seus objetivos daqueles que só brincam de fazer carreira. Daqueles que só brincam de ter emprego. Daqueles que olham para o emprego e falam assim: ai, consegui pagar minha conta de luz. Ainda bem que esse emprego dá para me pagar o aluguel. Ele não sonha, ela não tem desejo. A verdade, às vezes até tem. Às vezes até tem. Mas não tem coragem de peitar, fazer o que é preciso ser feito. E eu falo aqui para deusas que fazem aquilo que precisa ser feito, e não aquilo que quer. Quem faz o que quer é adolescente. Quem faz o que precisa ser feito é adulto. Para a carreira é a mesma coisa. Tá? Então, é porque network é uma coisa que eu não preciso disso. Eu não sou. Quantas vezes eu já ouvi essa frase medonha? Eu não sou babão para fazer network. Oh, meu Deus do céu. A azeitona é maior que a cabeça de uma pessoa que fala um negócio desse. Falo mesmo que eu não sou baú. A azeitona é maior do que o pensamento de uma pessoa que fala um negócio desse. Não tem nada
a ver fazer conexões de trabalho saudáveis, fazer network com puxar saco. Não tem nada a ver. Quando uma pessoa passa num prédio por você e te dá bom dia, ela tá sendo educada, ela não tá puxando teu saco, não. Quando ela ri para você, ela tá sendo gentil. E tem gente que fica na mediocridade de achar que isso é puxar saco. De achar que quando alguém vira para você e pergunta, o que você faz? Nossa, me fala mais sobre o teu trabalho. É puxar saco. É puxar saco quando a sua intenção não é genuína. Agora, quando a sua intenção é de fato querer saber o que a pessoa faz, querer entender, fazer com que ela se sinta bem ao falar sobre o trabalho dela, quem não gosta de falar sobre o próprio trabalho? Principalmente quando tem excelentes resultados. A gente gosta, a gente sente prazer em mostrar aquilo que a gente faz. E não tem que ser diferente. Então, se alguém chega para você e te dá abertura, né, no sentido de perguntar sobre o que você faz, perguntar sobre como está o teu trabalho, como está o teu dia a dia, e você chamar isso de puxar saco, me desculpa, o seu lugar não é nessa live. Ou é, né? Ou é, e aí sempre tem momentos para a gente, né, rever o pensamento, atolar enterrar esse pensamento, matar isso. Sabe o que acontece, Deusa? Eu vou te falar uma coisa, porque você sabe que o meu papo aqui com vocês sempre são diretos. O que acontece muito é que algumas pessoas elas não têm a capacidade e a coragem de peitar o que precisa ser feito. Elas sabem, elas já entenderam, na maioria das vezes elas já entenderam o que precisa ser feito, mas elas não têm coragem, elas têm crenças que precisam ser trabalhadas, né? E ela endemoniza quem está fazendo o que precisa ser feito. Ela não aceita, ela prefere que todo mundo esteja abaixo da régua dela, para que todo mundo viva na mediocridade, do que, de fato, extrapolar as suas vontades, correr atrás daquilo que quer. Né? Deusa, network é importante. Né? Network é importante e network não é puxar saco. Puxar saco é uma coisa, network é outra. Network são conexões. E quanto mais conexões de qualidade, conexões genuínas você fazer, melhor para você e para sua carreira. E melhor para as outras pessoas também, tá bom? Como você acha que, às vezes, conhecimentos são passados? Como você acha que as empresas elas se desenvolvem? Como você acha que o dia a dia do trabalho se desenvolve? Faz muito parte dessa dinâmica network. Por quê? Estou no trabalho, estou querendo fazer alguma coisa diferente, não estou sabendo como. Lembrei de fulano de tal que faz coisa parecida. Será como é que eles estão fazendo lá? Aí vem eu chamar o famoso brainstorming, né? Como é que eles estão fazendo lá? Vou lá. Então, se você não tem uma conexão de qualidade, como é que você aborda essa pessoa? Né? Então, o network é importante até para o crescimento das empresas. E quando as empresas crescem, mais emprego para nós. E melhor salário. Tá? Não é bajulação e não é puxar saco. Pensamento assim é pensamento pequeno. Se você tem, enterre. Vou contar uma historinha para vocês de como o network ele me ajudou. E é legal porque a gente, quando a gente está fazendo network, a gente está fazendo network o tempo inteiro, né? São conexões. Né? Quando a gente está falando com a pessoa, a gente já está fazendo conexões e tudo mais. E aí, quando eu fiz, eu fazia, né? Eu falo para vocês que eu sempre fiz, eu entendo da importância e entendo que isso pode me ajudar e eu também posso ajudar outras pessoas dessa forma, né? Só que a gente não sabe exatamente quando. Quando a gente faz o network, a gente às vezes não sabe exatamente quando aquilo vai te ajudar, como vai e se vai. Você só acha que é importante ter aquela pessoa ali próximo, né? E aí, nessa minha empreitada de faculdade, tudo, eu sempre ia para seminários, né? Eu fiz uma faculdade, né, até um pouco desconhecida para algumas pessoas, não é uma faculdade super renomada,
né, dentro da engenharia florestal, fiz faculdade na Federal do Tocantins, né, no norte do Brasil, enquanto a base florestal, a maior parte está no sul-sudeste, então não se tinha não se tinha no mapa a UFT, digamos assim. E eu sabia disso. Eu sabia que quando alguém virasse e falasse que era de uma USP, né, de uma Exalc, que ela falasse que era de uma Unesp, de uma faculdade do Sul, de Santa Maria, essa pessoa tendia a ser mais ouvida. Eu sabia disso, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu falava, cara, eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho. As ferramentas que eu tenho. Vou compensar pelo volume, né? Vou compensar pelo volume e vou ver do que dá. Como é compensar pelo volume? Eu entendia que quanto mais network eu fazia, mais eu tinha chance de colocar o FT no mapa. Mais eu tinha chance de ser ouvida. Se eu me limitasse a fazer 5 networks ali, né, eu tinha chance de passar despercebida. Agora, se eu conversasse com o máximo de pessoas de forma estratégica, eu podia ter uma chance maior de pelo menos um ali parar para me ouvir e se interessar pelo aquele network que eu estava tentando construir, certo? E eu fazia muito isso em eventos, né? Eu fazia muito isso em eventos. Que eventos? Eventos, seminários, workshops, congressos. Eu sempre gostei muito de participar de congressos e tudo, né? E eu ia mesmo, tá? Ia mesmo. Podia ser na puta que pariu, eu ia, pegava ônibus, pegava carona, dormia na casa dos outros. Não queria saber, eu só sabia que era importante eu estar no meio. Eu tinha que estar ali, que nem, né, talo de jaca, que nem fala no Maranhão. Tinha que estar no meio. Tinha que estar no meio. E aí, nos congressos, o que eu fazia? Eu bolava uma estratégia desde quando eu me inscrevia para um congresso. Eu já pensava qual era o congresso que eu ia me inscrever. Se eu estava trabalhando na pesquisa voltada para a área de melhoramento, eu vou em congresso dessa área, né? Porque esse network já está ali previamente qualificado. Eu não ia em congresso que na minha cabeça não fazia sentido, né? Se não era uma área minha de interesse. Exemplo, eu não tinha muito interesse na área de inventário florestal, que é uma parte de medição de madeira para quem é leigo. Eu não tinha muito interesse nessa área. Não tinha pesquisa nessa área. Não gostava, enfim, não gostava muito dessa área. Né? Fazia a disciplina, gostava da disciplina, mas não me via trabalhando com aquilo. Então, para mim, não fazia sentido eu ir para aquela área. Né? Hoje eu não sei exatamente se isso é uma boa estratégia ou não, mas funcionou para mim. E se eu voltasse no tempo, provavelmente eu faria a mesma coisa. Então tá. Para mim, workshops, congressos era o supra-sumo para fazer network de qualidade. Era o supra-sumo, né? Porque no congresso, gente, acontece uma coisa que às vezes não acontece em outros lugares. Uma pré-seleção, né? Quem está num congresso está interessado em um tema específico. Então, te facilita muito o diálogo, te facilita muito o network de qualidade ali. E quem está no congresso também não consegue enxergar, por exemplo, fulano de tal é o pior aluno da universidade tal. Não existe isso no congresso. Quem está ali está unido por um objetivo maior. Então, de certa forma, já existe uma pré-conexão estabelecida, que é muito importante quando se faz network, né? Aí, beleza, eu estava falando que eu estava contando a história de como o network me ajudou, né? Daí eu cheguei num congresso de melhoramento em Goiânia, né? Eu estava no 8º período, eu acredito, oitavo período, mais ou menos, né? E mapeei as pessoas. Eu tinha uma empresa específica que eu gostaria muito de entrar, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito dessa empresa, me identificava com essa empresa e mapeei quem são as pessoas que estariam naquele congresso daquela empresa. E falei, é aquelas pessoas que eu vou me aproximar para trocar uma ideia, né? Beleza, assim eu fiz, né? Sentei do lado não, sentei numa cadeira à frente dessas pessoas, né? Já mapeei, estava com o uniforme, já mapeei. Beleza. Vou sentar na frente, porque quanto mais próximo eu estiver ali, para mim melhor. Gente, eu vou falar umas coisas aqui para vocês, porque eu levo isso muito a sério, vocês vão perceber. Eu levo isso assim a um nível bizarramente alto, a sério, né? E aí eu sentei à frente. Por que eu queria sentar à frente? Porque eu entendo que para que você faça um bom network, você precisa criar conexão, um assunto que conecte, né? E se eu sentasse à frente, eventualmente, em algum momento, essas pessoas elas iam conversar. E eu ia captar.
E aí eu poderia usar essa informação no momento que eu fosse abordar, né? Vou explicar para vocês mais ou menos como. Mas eu vou continuar a história. E aí tá, assim eu fiz. Chegou no momento do intervalo. Vou buscar meus network. Né? Era no intervalo que o negócio para mim acontecia. Você acha que eu ia para intervalo de congresso para ficar enchendo o bucho? Com medo feito uma condenada e não olhar nem pro lado? Jamais, jamais. Não fazia isso. Comia ali só para me manter rapidinho, mas a minha prioridade não era estar enchendo o bucho em congresso, não, porque comer eu como em casa. Congresso para mim era network, era conhecimento e network. Para mim era isso. Aí eu chegava, comia ali rapidinho alguma coisa, só para eu, né, me sustentar em pé, porque saco vazio também não tá em pé. Beleza. Já chegava perto de quem estava ali comendo, né? Das pessoas que estavam comendo. Chegar lá, a comida podia ser, até não ser a que eu queria, mas aquela pessoa naquele hambúrguer ali, porra, eu vou no hambúrguer. E aí, comendo, não sei o quê. Virava despretensiosamente, uma pessoa, virei despretensiosamente e comecei a puxar assunto. Ah, empresa tal, né? Vi que estava fazendo tal coisa em tal lugar. Aí a pessoa começa a falar. Gente, network é tão fácil. É mais fácil do que vocês imaginam. Ó, tá vendo isso aqui? São dois, né? É só você usar. Use os seus ouvidos que você vai fazer um network fantástico. As pessoas gostam de falar. Provoque-as e dê espaço. Você vai conseguir fazer um bom network. Ouça mais que fale. Então, beleza. Então, tá vendo? Você não precisa nem se esforçar para ficar pensando muito no que falar, porque a pessoa vai falar, tá? Aí, beleza. Puxei esse assunto, falei, a empresa tal tá fazendo tal coisa, né? Vi e tudo. O que você acha? Como é que tá a tua expectativa? Não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Não já chegava me apresentando direto, não. Chegava puxando esse assunto, né? Aí a pessoa começava a falar. Aí no meio eu me apresentava. Falava, sou a Suzane, né? Não, desculpa, acabei não me apresentando. Meu nome é Suzane, não sei o quê. E o seu? Na maioria das vezes, eu já sabia como era o nome da pessoa. Por quê? Porque eu já estava na frente dela lá, ouvindo, o fulano de tal já tinha mencionado o nome dela. Né? Só que se eu chegasse na pessoa e falasse assim, então, tu que é o Isvan? Tu que é o Isvan? Não, né? A pessoa vai, tá me seguindo, moça? Como assim? Então, beleza. Aí a pessoa se apresentar, falar assim, e você trabalha onde? Começa a perguntar. Você trabalha onde? Trabalho em tal área, tal área, tal área. Legal. Não sei o que, não sei o que. Aí foi falando. Em resumo, deu super fit, né? Eu tentei com 3 pessoas nesse dia, né? Todas elas da mesma empresa, mesma coisa. A primeira não me deu abertura. O que a gente faz quando você vai puxar uma conversa com alguém no network e a pessoa não te dá abertura? Você fica insistindo, feito um gambá lá no pé? Não, você não fica, você sai. Você vai embora. Você tenta em outro momento, você tenta de outra forma. Né? Tem isso, né? Pode acontecer. Não, a primeira não me deu muita abertura. Vão ouvindo, essa história é muito interessante. E aí a segunda já me deu mais abertura, que foi essa e tal, a gente começou a conversar e tal, super fit. E aí ela começou, olha só como que comprova aquilo que eu falei para vocês, que as pessoas sabem quando elas estão sendo abordadas para uma conexão. Essa pessoa me falou o seguinte, ela falou assim, olha, conexões de qualidade é uma das coisas mais importantes que um profissional pode ter. Você que está começando a carreira, né? Pensa isso, conexões de qualidade. Você acha que por que ela puxou esse assunto? A gente não estava falando sobre isso. Porque ela sabia que era aquilo que eu estava fazendo com ela. E ela me deu o aval de que aquilo era importante. Entende? Foi aí, para mim, aquele network foi um dos networks principais que eu fiz na vida. Porque validou aquilo que eu já pensava, enquanto todos os meus colegas estavam enchendo o bucho nas mesas. Eu estava lá, minha filha, assiduamente fazendo network. E ainda vocês vão entender por que foi muito importante. Beleza, peguei o contato, peguei o e-mail dessa pessoa, né? Nessa época não era muito do WhatsApp e tal, né? E eu acho que eu também não teria coragem de puxar logo um WhatsApp de cara. Então, hoje talvez sim, naquela época não. E beleza, peguei o e-mail, tratei como uma criança aquele e-mailzinho meu, pelo amor de Deus, meu networkzinho aqui. Cheguei em casa, adicionei no meu grupo de e-mail, beleza, bola para frente. Vida seguiu. Né? Mandei um e-mail para ele, óbvio, falando, né, sobre o network, agradecendo, não sei o quê, sobre o papo e tal, parará, parará, parará. Ok, né? Só para ele ter o meu e-mail, né? Isso é importante. Ok, beleza. Continuamos a vida.
Passou-se um ano, nesse meio de tempo eu fui fazer estágio em São Paulo, muita coisa aconteceu, voltei para a minha faculdade, abri o estágio, o processo de estágio para a empresa que eu falei para vocês que eu queria. Aí eu falei, vou me inscrever. Chance? Acho que não tenho, mas foda-se, vou me inscrever do mesmo jeito, né? Me inscrevi. E lembrei-me deste contato. Falei assim, cara, todo mundo nessa época me falava que o processo seletivo de estágio não tinha muito essa de contatos e tudo. E em alguns momentos realmente não tem. Mas o objetivo de fazer um network é usá-lo. Então, por que eu não vou usar? Fui lá no meu e-mail, escrevi, mandei. Caro, né, fulano de tal. Lembro-me que a gente se conheceu, puxei, não sei o quê, falei um pouco sobre como que eu gostei do conversa com ele, porque realmente foi muito agradável a conversa, e expliquei ao final do e-mail que eu estava dentro de um processo seletivo de estágio para a empresa da qual ele trabalhava, né? E pá, não sei o quê, mandei meu currículo em anexo já bonitinho, porque a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Vou esperar o cara me mandar, né? Me pediu coisa, não, mandei o currículo bonitinho já em anexo e perguntei se ele não poderia fazer a gentileza de entregar o meu currículo para o gestor da vaga, para que ele me conheça previamente. Eu não pedi para ele uma vaga, eu não pedi para ele me colocar direto na empresa, eu não pedi isso. Eu pedi apenas que ele entregasse o meu currículo para a pessoa gestora da vaga, caso ele conhecesse. Foi isso. Este cidadão me responde, dizendo que o meu currículo já estava entregue, né? Ele imprimiu e ele não mandou só para uma pessoa, ele mandou foi para uns 3 lá, para o gestor da vaga e mais uns outros lá da área que ele sabia que ia estar dentro do processo seletivo. E ok, assim foi. Eu falei, caramba, que top. Beleza. Fui seguindo o processo seletivo, normalmente, seguindo o processo seletivo. Passei pela entrevista, fui aprovada. E ninguém mencionou desse currículo nada, né? Mas fui aprovado, falei, pô, massa, uma big empresa, inclusive a última empresa que eu trabalhei, né? Na qual eu construí carreira, e tá, beleza. Fui aprovada, consegui o meu estágio, primeira pessoa da UFT a conseguir um estágio numa grande empresa, pioneirona, felizona e tal, no meu estado, perto da minha mãe. Ótimo, minha mão estava perfeita, seguiu a vida. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, e aí? Funcionou, não funcionou, né? O que aconteceu com aquele currículo? Ele entregou mesmo? Eis que vocês não sabem. No meu primeiro dia de estágio, quem que eu topo nessa unidade? O meu network. Ele tinha sido transferido para a unidade que eu estava trabalhando. Ele, na época, não estava nessa unidade, estava em outra, estava em São Paulo. Foi transferido e, detalhe, trabalhei com meu network durante um ano, que passou de network e virou um grande amigo. Passou de network e virou um grande amigo. Ainda está na empresa. E aí ele foi me contar sobre o que ele fez, o que aconteceu depois. O gestor gostou do meu currículo, gostou das minhas experiências. E quando eu cheguei na entrevista, eu passei o processo normal, gente. Quando eu cheguei na entrevista, eles já tinham gostado de mim, já tinham uma primeira imagem de mim, que facilitou eles apenas buscarem confirmações. Eles apenas buscaram confirmações. Eu já não estava sendo avaliada como os outros candidatos. Eu já estava sendo avaliada para entrar ou não entrar. É ela ou não é ela? Olha só o que uma conversa despretensiosa, quando eu era ainda aluna, menina do buchão na faculdade, catarrenta, olha o que abriu de porta para mim, um estágio numa multinacional. Então, não desse dia em diante, eu levei ainda mais a sério a network. Não subestime o poder de uma conexão. Não subestime o poder de uma conexão. Não subestime. Ela pode fazer coisas inimagináveis por você, porque é uma pessoa. É uma pessoa. E se ela gostou de você, se ela entende que você tem potencial, ela vai dar um crédito, porque a gente gosta. A gente é ser humano, a gente gosta de ajudar as pessoas. A gente se sente bem fazendo isso, né? E assim foi.
E assim foi, um grande amigo que eu tenho hoje, né? Tá crescendo bastante na carreira também dentro da companhia, ainda tá lá. E é um network, agora nem mais um network, já posso considerar realmente como um amigo, né? Que eu vou carregar para o resto da vida. Então, olha o poder disso. Como que alguém consegue olhar para uma conexão e desdenhar tanto? Eu não consigo entender como uma pessoa consegue desdenhar tanto de conexões. Não desdenhe de conexões, não é puxação de saco. É uma conexão. E eu entreguei muito para essa pessoa também ao longo da vida. Eu entreguei muito, a gente fez parcerias, enfim, uma série de coisas, né? Enfim, né? Estagiar nessa empresa mudou a minha carreira, mudou a forma como minha vida profissional se conduziu desde então. Tudo isso com uma ousadia de, em vez de ficar comendo lá na mesa, enchendo o bucho e realmente fazer o que importa. Adultos fazem aquilo que é preciso e não aquilo que eles querem, tá bom? Comer é bom, mas fazer network é melhor. Beleza, passando essa história, né? Em que situações a gente pode utilizar network? Que situações? A gente pode utilizar em diversas situações. Né? A gente pode utilizar, como eu falei, para conseguir uma vaga, a gente pode utilizar para conseguir uma informação, né? Para nos conectar com outras pessoas. Essa é uma nova, tá? Essa eu aprendi esses dias. Por que não utilizar os teus próprios network para conectar com outras pessoas? Esses dias eu estava, né, no meu dia a dia normal, recebo a mensagem de um querido amigo também, né, e ele mandou uma mensagem assim: Ah, Suzane, você consegue me conectar a fulano de tal? É porque eu tenho isso, isso e isso, gostaria de fazer um convite. E era, tipo assim, gente, não era qualquer fulano de tal. Era um fulanão de tal na hierarquia. Ele estava, tipo, a 2 posições da presidência na empresa que eu trabalhava. E é uma multinacional, então imagina. Uma grande multinacional. E, e aí eu falei, cara, como é que eu vou te conectar com esse cidadão, meu senhor? Tá muito para mim. Aí, não, mas é porque eu queria muito e tudo, não sei o quê. Eu falei, cara, vou ajudar esse cara, não tem jeito. O não eu já tenho, eu vou tentar, né? E aí, o que eu fiz? Usei o meu ó, veja bem, ele me usou o network que ele construiu, né? A amizade também que a gente tem, para conectar com outra pessoa. O que eu fiz? Usei o meu network para me conectar com essa pessoa. Essa foi a forma que eu fiz. Network é ponte. Então, eu fui lá, secretária executiva, maravilhosas, inclusive. Excelente dica aí, gente. Secretária executiva te abre portões, não te abre porta, não, são portões. Elas têm muito acesso e muita autonomia. Secretária executiva. Ah, porque eu queria falar com tal fulano de tal e tal, não sei o quê. Eu não vou tentar direto com ele, vou tentar com a secretária dele. Aí, você consegue me conectar com a secretária dele? Ah, é fulano de tal. Vou deixar uma mensagem aqui para ela que você vai falar com ela. Fui falar com a digníssima. Olha só, a escadinha que eu fui seguindo. Ah, eu expliquei a situação, que era um amigo, não sei o que, queria fazer um convite, né? Porque ela precisa entender o que o gestor dela ganha, né? O que o chefe dela ganha com isso. Ah, é um convite, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para isso, para isso, para isso. Aí eu, não, beleza, já vou avisar para ele que você vai entrar em contato com ele. Na verdade, eu já tinha entrado em contato e eu queria só que ela avisasse que eu ia entrar em contato para que ele desse credibilidade na enorme caixa de e-mail que certamente ele tem, né? Aí, beleza. Aí eu não satisfeita, né? A gente tem um aplicativo e tudo de conversa dentro da companhia. Eu fui lá, falei, vou mandar mensagem para ele. Vou mandar mensagem para ele. Se ele responder bem, se não responder, eu tentei. Opa, eu tentei. Fui lá, mandei uma mensagem. Ó, fulano de tal, mesma coisa. Isso. Não é que o indivíduo me respondeu, me confirmou, perguntou quem era, me confirmou se era o que ele estava achando mesmo, agradeceu. E aí o que acontece? Eu também ganhei. Porque eu também me conectei com uma pessoa. Ele ganhou através de mim. Então, obviamente, a gente criou uma conexão ali. Se eu precisar um dia falar novamente com essa pessoa, eu já tive um primeiro acesso com ele já me conhece. Tá entendendo? É essa mentalidade que a gente tem que ter para desenvolver nossa carreira. É essa mentalidade. E não é só gente da autarquia, não, gente. É galera da base também. Galera da base também. Também te levam a lugares, a outros patamares, sabe?
E aí, como fazer? Como fazer, deusa? Network. Como? Me fala. Eu já dei algumas dicas. Quem é deusa sagaz, deusa esperta na velocidade, já pegou algumas dicas aí de como fazer um bom network, né? Primeiro, seja simpático. Se você não tem... Suzane, eu não sou uma pessoa simpática. Eu sou naturalmente rude. E é isso, tá, gente? É personalidade, é perfil, nada contra nem a favor. É a forma como a pessoa lida com a vida. Eu sou rude, eu sou mais bruto, meu sistema é diferente, minha criação foi diferente. Eu não sou simpático. Simpatia, graças a Deus, é uma coisa que se desenvolve. Você não precisa ser a pessoa mais sorridente do mundo e rir para as paredes, não precisa. Mas se esforce um pouquinho mais para ser um pouco mais simpático, né? Ser um pouco mais aberto. E é uma coisa que, conforme você treinar, você vai ficar melhor a cada dia, né? Pergunte, use as perguntas a seu favor. Segundo ponto. Use as perguntas a seu favor. Pergunte sobre ela, pergunte sobre a família, pergunte sobre o trabalho, pergunte sobre a saúde, pergunte. Não existe uma forma melhor para abordar e conversar do que a pergunta. Né? A pessoa fala, como que ela falou, você pergunta de novo. E assim você vai desenvolvendo o que eu chamo de interesse genuíno. Conforme você vai perguntando e querendo saber das pessoas, você vai criando interesse. Você vai começar a achar até legal saber sobre a vida das pessoas. Vai começar a falar, caramba, olha só. Tal pessoa fez isso, isso, isso. Hoje eu olho para as pessoas com um olhar muito diferente. Muito diferente, porque eu venho ao longo de, sei lá, mais 7 anos desenvolvendo essa questão de fazer conexões de qualidade, né? Sorria para as pessoas. Tem gente que começa uma conversa e fica assim. Ah, então eu fiz isso e conquistei tal, pessoa falando. Eu fiz isso, conquistei tal coisa, e aí todo mundo gostou muito, a pessoa, legal. Sorria, minha filha, mostra esses dentes, sorria. Zane, mas não sou a pessoa mais simpática. Force no início. Sorria. Mostra o dente, sorria para as pessoas. Um sorriso abre portas, abre conexão e é muito prazeroso quando alguém ri para você. Não é prazeroso? Quando você ri para outra pessoa, é prazeroso. Automaticamente a gente está mandando mensagens para nossa cabeça, né? Então, pratique isso. Se no início sorrir for difícil, pratique. Sonho, mas eu sou forçada. Não importa. Com o tempo vai ficar natural. Com o tempo vai ficar natural. A sua intenção é genuína. Não importa se a sua boca é forçada. A sua intenção é genuína. Isso aqui são músculos. Eles precisam aprender. Vão aprender. Conforme você for fazendo, eles vão aprender. E aí, naturalmente, às vezes você vai falar rindo. Alguns momentos eu falo rindo. Né? Tá bom? Trabalhe suas crenças, né, em relação ao que eu falei, né? Bem um resumão, tá, gente, que eu tô fazendo para vocês fazerem network. Trabalhe suas crenças, não tenha vergonha de puxar um assunto, é importante para você, é importante para sua carreira, é importante para os seus desejos, para suas viagens para Paris, para suas economias, para pagar uma ceia, mulher, para tua mãe, para teu pai esse ano, para devolver aquilo que eles já investiram para você. A gente está falando de carreira, e carreira a gente também fala de dinheiro. Querendo ou não, carreira é aquilo que vai trazer sustento para você, que vai te dar possibilidade financeira de conquistar aquilo que você deseja. Pensa no objetivo final. Não pensa só em você, pensa no objetivo final. Pense em dar algo melhor para quem está ao teu redor. Pense em dar algo melhor para você. Uma roupa melhor, uma viagem, um carro, um apartamento. Conforme você for crescendo e trabalhando em grandes empresas, você vai ter essa oportunidade. Faça isso. Não pense só em você, tá? Fale do seu fruto, fale do seu trabalho, se sinta merecedora daquilo que você conquistou, tá bom? Tudo isso vai te ajudar a falar durante o network. E puxe conversa, puxe assunto, mapeie as pessoas que você quer que seja interessante. Exemplo, se você trabalha em uma terceira, tem muita deusa aqui que trabalha em terceiras e querem entrar na grande empresa, na própria, né? Porque entendem que a grande empresa, ela realmente tem uma oportunidade de crescimento mais acelerado, salários maiores, né? Desenvolvimento melhor, reconhecimento profissional. Que delícia! Que muitas vezes a gente não encontra em empresas que ainda estão se consolidando. A prioridade de uma empresa que está se consolidando, às vezes é outra. Às vezes é só fechar conta.
né? Quem já se consolidou no mercado já aprendeu muita coisa. E uma grande empresa, em grande maioria das vezes, já está consolidada no mercado. Então, ela dá prioridade para o colaborador. Ela entende que aquele colaborador é importante para ela. Então, você se sente mais reconhecido e se desenvolve mais rápido, né? Então, mapeie, por exemplo, quem são as pessoas de dentro da própria, ali que tem uma abertura com quem você possa falar, com quem você possa, por exemplo, dar sugestões de melhoria. Um monte de projetos, faça além. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai chegar no resultado que todo mundo está chegando. Se você enxerga ali dentro da própria um problema, né? Porque geralmente quando a gente tem interface, a gente pode enxergar um problema, alguma forma de melhorar, puxa essa conversa, olha, eu né, tô trabalhando na terceira aqui há um tempo e eu já percebi que a gente tem feito isso dessa forma, né? Mas ao longo do tempo, conforme eu fui trabalhando, eu vi que às vezes se a gente fizesse dessa forma, talvez melhoraria. O que você acha? Não é chegar, bater na mesa e falar, ó, tá fazendo errado, tem que fazer de tal jeito. Não é isso. É dar a sugestão. Mostrar que você tem interesse em que aquela empresa cresça, para que a pessoa, né, que está te ouvindo consiga enxergar você naquela posição. Eu enxergo esse fulano de tal aqui dentro dessa companhia, porque ele não está pensando em melhorar só o processo dele, ele está pensando em melhorar o meu processo também. E isso tem valor. Marque call com as pessoas. Marque call. Ah, queria marcar uma call para a gente se conhecer melhor. E se conhecer mesmo, não é só falar sobre o que você faz, não. O resultado é super importante. Numa call, onde você vai fazer um network, onde você vai mostrar o seu trabalho, resultado é importante, mas não se apegue só a isso. Isso não conecta tanto. Agora, saber, por exemplo, que você joga vôlei, saber que você gosta de correr, saber que você gosta de rock, saber que você gosta de almoçar no final de semana em tal lugar, saber que você tem o hábito de fazer churrasco, saber que você bebe um vinho delicioso aos sábados. Isso conecta. Então, leve esse tipo de coisa também nas calls que você for marcar para conhecer as pessoas. Ai, Suzane, mas eu vou ser interesseira quando estou fazendo isso. Eu não vou. Volte à live. Volte à live que a gente já falou um pouco sobre isso, tá? Não passe despercebido. Não seja um profissional que passe despercebido. Eu estou falando com deusas que querem fazer a diferença na sua carreira. Não querem passar por um emprego como qualquer outra pessoa. E as pessoas. Como era o nome daquela menina mesmo que sentava aqui? Aquela menina que sentava aqui fazendo um negocinho lá. Não sabe nem o que tu faz, mulher. Não sabe nem o que tu faz. Não sabe teu nome. Não. Não, não. Deus que me ouve aqui, não. 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 Deus que me ouve aqui faz a diferença no seu trabalho. Enxerga a carreira com o profissionalismo que ela exige. Enxerga a carreira com a importância que ela exige. Você trabalha mais às vezes do que você dorme. Você trabalha mais às vezes do que você está com a sua família. É importante que aquilo gere frutos, tá? Se enturme, né? Faça programações sociais, não se isole, não, da sua carreira. Faça programações sociais, que assim você vai conseguir, né, fazer ali um network. Aí, Suzane, mas eu preciso então sair pro bar, beber, regaçar com as pessoas para parecer legal? Não. Assim você vai se expor. Você entrega um pouco e a pessoa te entrega um pouco. Você entrega um pouco, a pessoa te entrega um pouco. Você não chega falando da tua vida com um livro aberto, não. Entrega um pouco, a pessoa vai um pouco. Né? Nunca fale coisas que possam ser usadas contra você. Não sangue em tanques de tubarões. Não sangue em tanques de tubarões. Fale aquilo que vá conectar e que seja bem resolvido. Vá, beba socialmente se você bebe. Se não bebe, não está confortável beber, não beba água. Não finja também ser como você não é, tá bom? Analise as pessoas. Analisar as pessoas é muito importante também, né? Como assim analisar as pessoas? O que a gente quer quando a gente está fazendo qualquer coisa? Eficiência. Se a gente está falando em fazer bons networks, boas conexões, seja eficiente nisso também. Vai adiantar você puxar assunto com alguém que não quer conversar com você? Não vai. Então, você vai para o próximo. Não desista também, não. Tentou uma vez, não consegue. Ai, mas eu tento fazer um network, conexão de qualidade, mas eu não consigo. Eu não consigo. Aí a gente vai conversar com a pessoa. Quantas vezes você tentou? Marquei 2 calls e a pessoa cancelou comigo.
Eu falo, você acha que a pessoa vive em prol do seu tempo? Isso acontece, gente. É sobre você conquistar, sobre você fazer o que tem que ser feito. Então, insista, insista. Se você perceber que aí a pessoa assistiu uma, duas, três, aquela pessoa é que não é acessível, e a gente saca quem é sensível e quem não é, aí você dá um pé para trás. Eu tive um mentor, ele era muito inacessível, muito. Ele era inacessibilíssimo para a maioria das pessoas. E eu encarei como um desafio pessoal fazer aquele cara gostar de mim. E não era gostar para, nossa, não sei o quê, me ama. Não, não. Mas me respeitar como profissional. Eu tive como um desafio pessoal isso. Eu ia sair daquelas mentorias com aquele cara me respeitando como profissional. A ponto de quando ele passar, ele fazer questão de me dar bom dia. Né? Apesar de às vezes ele não fazer isso com outras pessoas. Mas eu queria isso. Então, eu bolei um plano. Eu falo para vocês que eu levo o network muito a sério. Eu bolei um plano. Eu queria descobrir o que aquele cara gostava. Queria saber o que ele gostava, o que ele fazia, o que interessava a ele, entender como a cabeça dele funcionava, né? E assim, eu analisei suas redes sociais, bem psicopata, analisei suas redes sociais, analisei a forma, conversei com outras pessoas que trabalhavam com ele, fui coletando informações, né? Para que todas as vezes que a gente se encontrasse nesse programa de mentoria, que eu tivesse algo além de falar profissional, que ele se conectasse comigo de fato. E nessa brincadeira, eu descobri uma pessoa fantástica. Uma pessoa que tinha suas maneiras de se proteger, né? E que muitas vezes era mal interpretado por conta dessas maneiras, mas que era um ser humano muito interessante. E para mim eu ganho. Eu ganhei mais do que isso, do que simplesmente fazer ele gostar de mim. Eu ganhei mais porque eu entendi que as pessoas são muito diferentes. E que aquilo que a gente vê nem sempre a gente enxerga. Ver e enxergar são coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente vê algumas coisas em algumas pessoas, mas a gente não enxerga ela com profundidade. Né? O que está por trás dali. Então, acabei. Network, conexões, a gente sempre ganha mais do que a gente imagina. Né? Então, assim, faça isso, mostrar seu trabalho, vá para almoços, marque um almoço. Gente, olha só, vou contar outra história. Tem muita história sobre network. Eu vou contar outra história. Na época que eu fazia estágio naquela grande empresa que eu falei para vocês, tinha uma pessoa que era diferente. Eu via que ele era diferente. Ele não sentava com a gente tinha o hábito de sentar com os estagiários e tudo para tomar café. Ele raramente sentava, ele não sentava muito com a gente, não. Nem para almoçar, nem para nada. E ele sempre estava. Ele começou a morar com pessoas da empresa que já eram contratadas. Ele sempre estava com pessoas diferentes no restaurante. Eu sempre observava ele almoçando com pessoas diferentes. Ele raramente almoçava com a mesma pessoa. E eu, como muito observadora, observo todas as dinâmicas ali, né? E também quero observar os resultados. Em resumo, você acha que esse cara era tratado como estagiário igual aos outros? Ele não era tratado como estagiário igual aos outros. Primeiro, ele entregava resultado. Óbvio, precisa ter resultado. Mas muito estagiário também tinha. Por que ele conseguia algumas coisas que outras pessoas não conseguiam? Essa era a minha pergunta. Ele não era tratado igual aos outros. Porque ele era um rato em fazer network. Ele era muito bom em gerar conexão. Muito bom. E conforme o tempo foi passando, eu gerei uma conexão com ele. E quando a gente gerou essa conexão, saiu, conversou, eu percebi o quanto ele era estratégico nas coisas que ele falava, na postura que ele tinha, nas pessoas com que ele conversava. E muitos momentos os estagiários falavam desse cara como um cara snob, porque ele não sentava com os estagiários. Eu olhava aquele cara como um cara que sabia o que ele queria, sabia o que ele tinha que fazer para isso. Ele não estava ali para fazer amizade com o estagiário, para agradar o estagiário, para se sentir
parte daquilo. Ele estava ali para ser empregado. Em resumo, com 3 meses de estágio, esse cara não tinha nem terminado a graduação dele, faltava horrores de disciplina, ele foi contratado. E ele está crescendo na empresa até hoje. Ai, Suzane, mas isso não é um problema? Problema para quem? Para tu que não foi contratado. Para ele não era. Para ele foi ótimo. Você tem que saber que jogo você está jogando. Eu sei que ninguém te fala isso. Todo mundo purpurina demais as coisas. A gente tem que saber qual é o nosso jogo, qual é o nosso business, qual que é o nosso objetivo? É crescer na carreira ou ficar só na massa ali? Eu espero que eu esteja falando com quem queira crescer, se desenvolver, né? Conquistar aquilo que quer, tá? E como usar o network para conseguir um emprego específico, Suzane? Como? Já dei um exemplo, mandando o seu currículo por e-mail por pessoas que você se conectou. Vou mandar só para um? Não, manda para quem você tiver. Para quem você tiver, você manda. Manda só para um. Ah, mas é porque eu já mandei para fulano de tal. E se fulano de tal descobrir? Ô, gente, pelo amor de Deus. Se descobriu. Qual que é o problema? É que nem quando você pede uma coisa para alguém, pede para outro. Qual que é o problema? Quem te respondeu, você vai lá e fala, ó, fulano de tal já me respondeu. Seja franco, ó, pedi para fulano de tal também. Quem entregar primeiro aí tá ganhando. Seja franco também, não faça os outros trabalhar à toa, né? Mas, só um minutinho. Ainda estou me recuperando. Então, mande seu currículo para os seus contatos, puxe conversa no LinkedIn, explique a situação que você está vivendo, que você está buscando, né, um emprego. Não se humilhe, não. Não se humilhe, não. Não vá confundir com, então é só pedir, chegar, pelo amor de Deus, me dê um emprego. Não. Já falei em outras lives, vou repetir. Profissional que quer ser respeitado tem que ter postura. Se não tiver postura, não é respeitado. Tá? Então não é para se humilhar nem falar da quantidade de problema do quando você precisa de emprego, não, porque quem não é herdeiro está precisando trabalhar, tá? Mande seu currículo, explique para ela que tá dentro do processo seletivo, só que não espere que aquela pessoa vai te dar um emprego. Use ela como um facilitador para que o teu currículo chegue na mão de quem interessa. E não, né, que aí aumente suas chances. Né? Puxa esse assunto e converse com a pessoa. Não te deu trela? Ok, não insista. Te deu espaço? Insista. Pergunte. Conseguiu entregar? E aí, deu certo? Porque as pessoas têm que começar a entender que hoje é um, amanhã é outro. A diferença de uma pessoa que está pedindo ali para enviar um currículo, né, para alguém, para colocar ali em evidência, e quem está recebendo e mandando para alguém, é o tempo. Um momento ou outro, alguém, essa mesma pessoa que você está pedindo pode precisar. E se ela não tem consciência disso, ela é boba. E você também tem que ter. Então, quando chegar o seu momento de, né, se assim você achar que faz sentido, né, que é uma pessoa que realmente faça sentido, mande o currículo da pessoa. Não seja aquela pessoa que fala que vai mandar o currículo que vai te ajudar e não manda, não. Que fala, foda-se, estou empregado. Não seja essa pessoa. Isso vai voltar para você, tá? Lei do retorno, funciona mesmo, né? Mande e-mail, fale que está passando sobre o processo seletivo, está passando um processo seletivo. Se possível, mencione detalhes para que cargo é, para que vaga é, quem é a pessoa que está conduzindo esse processo, que aí tudo isso facilita a pessoa a te ajudar. Não mande e acha assim, ai, fulano de tal vai mandar o meu currículo. Não, ajude essa pessoa também. Pensa que uma grande empresa tem milhares de outras pessoas. Só que lembre, network é uma coisa que eu quero muito que vocês saiam daqui sabendo. Network você constrói todos os dias. São conexões de trabalho. Mantenha suas conexões. Você não constrói só para conseguir um emprego. Não, hoje eu vou falar com fulano de tal, porque amanhã eu preciso de um emprego. Tá errado. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Construa e ao longo do tempo usufrua dessa base, tá? Mas a construção é diária, é uma forma de trabalho, é uma forma de levar o seu trabalho, né? De conduzir a sua carreira. E Deusa, era isso, né? Espero que tenha ajudado você a realmente conseguir ali o emprego que você deseja, conseguir fazer o network de qualidade, que é tão importante, né? E um grande beijo.
Até a próxima. Job Class sempre está aqui toda quinta-feira, às 12h12. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Envie esse vídeo para pessoas que você acha interessante. Dê um like aí para ajudar a galera e ajudar a crescer o canal, porque informação de qualidade precisa chegar para as pessoas. Bom dia para você. E vamos atrás do nosso network. Um beijo.